É uma quinta-feira cinzenta de julho em Piracicaba, interior de São Paulo. São 8:30 da manhã, e a garoa fina típica do inverno paulista bate insistente na janela da minha pequena sala. O som ritmado das gotas no vidro sempre me acalma, me lembra dos dias em que Rosa ficava bordando ali na poltrona, comentando sobre as vizinhas e planejando o almoço. Eu, Antônio, 64 anos, aposentado da oficina mecânica há 4 anos, tomo meu café preto na mesa de centro de madeira desgastada. É a mesma mesa que compramos quando Camila era criança, há mais de 20 anos. O pão francês esfria ao lado da xícara. Comprei ontem na padaria do seu Joaquim, que sempre me dá um desconto porque conhece minha situação. A casa está silenciosa demais. Sempre fica assim desde que minha Rosa partiu, há 3 anos, vítima de um câncer que lutamos para combater até o último dia. As paredes parecem ecoar memórias, o riso dela, o barulho das panelas no almoço de domingo, as discussões bobas sobre qual programa assistir na TV. Ligo a televisão no canal de notícias. As contas de luz estão cada vez mais altas, mas preciso de alguma companhia, nem que seja a voz do apresentador falando sobre política e economia. Minha aposentadoria de R$ 1.200 mal cobre o essencial: luz, água, medicamentos para pressão e a comida básica do mês. De repente, o telefone toca. O som agudo corta o silêncio matinal como uma lâmina. É minha filha Camila ligando de São Paulo, como faz 2 vezes por semana desde que se mudou para a capital há 5 anos, quando se casou com Eduardo. Oi, pai. Bom dia. Como o senhor está? Sua voz carrega aquele carinho genuíno que sempre me aquece o coração, mas hoje há algo diferente, uma preocupação latente, uma ansiedade que conheço bem. Oi, minha filha. Estou bem, sim. Aqui chovendo, mas tudo certo. E você? Como vão as coisas aí na correria de São Paulo? Pai, eu estou bem, mas posso fazer uma pergunta? O dinheiro que eu mando todo mês está ajudando? O senhor consegue comprar as coisas que precisa? Paro de mastigar o pão. O que ela disse não faz sentido. Que dinheiro, minha filha? Pergunto, genuinamente confuso, com a voz saindo mais fraca que o normal. O silêncio do outro lado da linha parece se estender por uma eternidade. Posso ouvir a respiração dela, posso sentir sua confusão através do telefone. Pai! Ela começa devagar, como se escolhesse cada palavra cuidadosamente. O dinheiro que eu mando todo mês há 2 anos. R$ 500. Para ajudar com as despesas de casa, remédios, mercado. Meu coração para por um momento. A xícara de café quase escorrega da minha mão. R$ 500? Todo mês? Por 2 anos. Eu nunca recebi um centavo. Vivo contando moedas, comprando só o essencial no mercadinho do seu Carlos, às vezes deixando de comprar a carne para conseguir pagar a conta de luz. Camila, minha querida. Minha voz sai trêmula agora. Eu nunca recebi dinheiro algum de você. A respiração dela fica ofegante do outro lado da linha. Posso ouvir um barulho de cadeira sendo arrastada, como se ela tivesse se sentado de repente. Isso não é possível, pai. Eu faço a transferência todo dia 15, religiosamente. Desde que o senhor começou a ter dificuldades depois que perdemos a mamãe. Para sua conta no Banco do Brasil, a mesma conta que o senhor sempre teve. Minhas mãos começam a tremer. Não é só a surpresa. É a matemática cruel que minha mente faz automaticamente. R$ 500 por mês, durante 2 anos. R$ 12.000. Uma fortuna para quem vive com minha aposentadoria. Dinheiro que poderia ter mudado completamente minha vida, me dado dignidade, me permitido reformar a casa, trocar a geladeira barulhenta, consertar a torneira da cozinha que pinga a noite toda. Pai, o senhor está aí? A voz da Camila está quebrada agora, carregada de uma angústia que me parte o coração. Estou aqui, filha. É que não consigo entender. Você tem certeza dos dados da minha conta? Absoluta, pai. Tenho todos os comprovantes guardados. Banco do Brasil, agência 1234, sua conta que termina em 890. A mesma de sempre. Sinto um aperto no peito. Não é minha pressão alta, é algo pior. É a sensação de que algo está muito, muito errado na minha família. E foi naquele momento, segurando o telefone com mãos trêmulas, que comecei a suspeitar que algo estava muito errado.
Mas eu jamais imaginaria a extensão da traição que estava prestes a descobrir, e como ela mudaria para sempre minha relação com as pessoas que eu mais confiava. Na sexta-feira pela manhã, acordo mais cedo que o normal. São 6:30, e o sol de inverno ainda luta para aparecer entre as nuvens carregadas. Não consegui dormir direito. Passei a noite toda pensando na conversa com Camila, fazendo contas na cabeça, tentando entender onde R$ 12.000 poderiam ter sumido. Tomo banho no chuveiro elétrico que às vezes dá choque quando a instalação está úmida, visto minha calça social azul marinho, a mesma que uso para ocasiões importantes, e a camisa branca que Rosa passava tão bem. Preciso estar apresentável para ir ao banco. Esta pode ser a conversa mais importante que terei em muito tempo. O caminho até a agência do Banco do Brasil no centro de Piracicaba leva 20 minutos a pé. Passo pela praça onde os aposentados se reúnem para jogar dominó, pela farmácia onde compro meus remédios para pressão, pela loja de roupas onde Rosa gostava de dar uma olhadinha mesmo sem comprar nada. As ruas estão movimentadas com movimento matinal, pessoas indo trabalhar, crianças a caminho da escola, comerciantes abrindo suas lojas. Todos com suas vidas, seus problemas, suas preocupações cotidianas. Nunca imaginei que estaria ali, aos 64 anos, investigando o mistério que envolve minha própria família. Chego ao banco às 8:40. A fila já está grande, aposentados como eu, funcionários públicos, pequenos comerciantes. Retiro minha senha e aguardo ser chamado, o coração batendo mais forte que o normal. Não é só ansiedade, é medo do que posso descobrir. Senha 047, caixa 3. Quando minha vez chega, explico a situação para a atendente, uma moça jovem que me ouve com atenção mas parece não entender a complexidade do problema. Senhor, para esse tipo de consulta detalhada, precisa falar com a gerente. Vou chamá-la. Dona Marli aparece alguns minutos depois. É uma senhora de uns 50 anos, cabelos grisalhos presos em um coque, óculos na ponta do nariz. Conhece todos os clientes mais antigos pelo nome e sempre me cumprimenta quando venho pagar as contas. Seu Antônio, bom dia. Ouvi dizer que tem uma dúvida sobre sua conta? Explico toda a situação, a conversa com Camila, os supostos envios mensais, o fato de nunca ter recebido nada. Dona Marli me ouve com atenção crescente, franzindo a testa. Vamos ao meu escritório verificar seu extrato dos últimos 2 anos, ela diz, me conduzindo para uma sala pequena com uma mesa de madeira e 2 cadeiras. Isso é muito estranho mesmo. Sento-me diante dela enquanto digita no computador. O ar-condicionado faz um barulho baixo e constante. Pela janela, vejo a movimentação da rua, pessoas passando com suas vidas normais enquanto eu tento entender o que aconteceu com a minha. Aqui está algo muito interessante, seu Antônio, Dona Marli para de digitar e me olha com uma expressão de surpresa e preocupação. Senhor, sua conta recebeu as transferências sim. Exatamente como sua filha disse. Todo dia 15. R$ 500 certinhos. Meu coração dispara. Então o dinheiro chegou? Mas eu nunca vi. Mas aguarde, ela levanta a mão. O dinheiro era transferido no dia seguinte para outra conta. Sempre no dia 16. Uma transferência autorizada por procuração em seu nome. O mundo parece girar ao meu redor. Procuração? Eu nunca assinei procuração alguma para movimentar minha conta. Dona Marli verifica novamente na tela, scrollando pelos registros. A procuração está registrada aqui em nosso sistema. Seu Antônio. Assinada há 2 anos e meio, logo após. Deixe-me ver. Logo após o falecimento de sua esposa Rosa. Em nome de quem está essa procuração? Eduardo Santos Silva. CPF 123.456.789,10. Consta aqui como seu genro. Eduardo. O homem que minha filha escolheu há 6 anos, que sempre me tratou com uma cordialidade educada mas distante, que nas visitas sempre comentava que eu mereceria uma vida melhor, que deveria me dar alguns luxos. Que conhecia todos os detalhes da minha situação financeira porque Camila, preocupada, compartilhava tudo com o marido. De repente, uma memória surge clara na minha mente. Alguns meses após o funeral da Rosa, eu estava devastado, mal conseguindo sair da cama alguns dias. Eduardo apareceu aqui em casa numa tarde de sábado, com uma pasta de documentos e uma expressão de preocupação sincera. Seu Antônio trouxe alguns papéis importantes para o senhor assinar, ele havia dito. É para facilitar as coisas, caso precise de ajuda com burocracias bancárias,
INSS, essas coisas complicadas. Eu posso ajudar quando for necessário. Lembro de estar tão devastado pela perda, tão confuso com questões práticas que Rosa sempre resolvia, que assinei tudo sem ler direito. Eduardo foi gentil, explicou por cima que eram documentos de apoio familiar, e eu confiei. Confiei completamente. A realização me atingiu como um soco no estômago. Enquanto eu lutava para pagar as contas básicas, comendo pão com margarina no jantar, cortando gastos em tudo, meu próprio genro estava roubando sistematicamente o dinheiro que minha filha enviava com tanto amor e preocupação. O fim de semana que se seguiu foi o mais longo da minha vida. Sábado e domingo arrastaram-se como semanas inteiras. Caminhava de um cômodo para outro da casa pequena, de 2 em 2 horas, sem conseguir me concentrar em nada. A televisão ligada, mas eu não ouvia. O prato de comida pela metade, sem apetite. A cada objeto que meus olhos pousavam, a televisão de tubo dos anos 90, as panelas de alumínio amassadas que Rosa usava, o sofá com tecido rasgado na lateral que eu cobria com uma manta de crochê, eu pensava no que poderia ter sido diferente com aqueles R$ 500 mensais. Poderia ter comprado uma televisão nova, dessas de tela plana que Camila sempre sugeria. Poderia ter reformado o banheiro, trocado o box quebrado. Poderia ter comprado roupas decentes, sapatos que não estivessem desgastados. Poderia ter vivido com dignidade, como um homem da minha idade merece viver. Mas o que mais me doía não era nem a questão material. Era a traição. Era saber que por 2 anos inteiros, enquanto Camila se preocupava comigo, se sacrificava para me ajudar, Eduardo estava roubando esse dinheiro e provavelmente rindo da minha cara. Quantas vezes ele me visitou, me viu comendo miojo no jantar, me viu preocupado com as contas, e não disse nada. Segunda-feira, 7 da manhã. Chove torrencialmente lá fora. Uma chuva grossa de inverno que bate forte no telhado de zinco. O barulho ecoa pela casa toda. Ligo para Camila, mas minha voz sai mais trêmula e fraca do que gostaria. Filha, bom dia. Preciso falar com você. Sobre o dinheiro. Pai! Ela atende no primeiro toque, como se estivesse esperando minha ligação. Eu não consegui dormir direito desde quinta-feira. Fiquei pensando nisso o tempo todo. Eduardo disse que deve ser algum erro do banco, alguma confusão com contas. Ele disse que vai na agência hoje mesmo para resolver. Meu coração aperta. Ela já contou tudo para ele. Claro que contou. São casados há 5 anos, dividem tudo, conversam sobre tudo. Mas agora ele sabe que descobrimos. Ele sabe que o esquema dele pode estar chegando ao fim. Camila, minha filha. Faço uma pausa, tentando encontrar as palavras certas. Eu fui ao banco sexta-feira. Conversei com a dona Marli, a gerente. O dinheiro chegava na minha conta sim, mas era transferido no dia seguinte para outra conta. Transferido? Como assim transferido? Por quem? Por uma procuração que Eduardo tem da minha conta. Uma procuração que ele me fez assinar há 2 anos e meio, logo depois que sua mãe morreu. O silêncio do outro lado da linha é absoluto e pesado. Posso ouvir apenas a chuva batendo na janela dela também, e talvez um barulho de trânsito ao fundo. São Paulo sempre barulhenta, sempre corrida. Isso não pode estar certo, pai. Eduardo nunca me disse nada sobre uma procuração. Por que ele teria uma procuração da sua conta? Minha voz fica mais firme agora, porque preciso que ela entenda a gravidade da situação. Minha filha, eu não quero causar problemas no seu casamento. Você sabe o quanto eu respeito as suas escolhas, o quanto eu gosto do Eduardo. Mas preciso que você saiba a verdade do que está acontecendo. Pai, deixe eu conversar com ele primeiro. Deve ter uma explicação. Talvez ele estivesse guardando dinheiro para o senhor em alguma conta que rende mais. Talvez seja alguma surpresa, algum investimento. A inocência da minha filha me parte o coração. Ela sempre procura o melhor nas pessoas, sempre encontra uma explicação positiva para qualquer situação. É uma qualidade linda, mas às vezes pode ser uma vulnerabilidade. Está bem, filha. Conversa com ele. Mas Camila, 2 anos. São R$ 12.000. Se fosse para me ajudar de alguma forma, por que não me disse nada? Após desligar, sento na mesa da cozinha pequena, olhando pela janela embaçada para o quintal onde Rosa cultivava suas rosas e suas samambaias. As plantas morreram há 2 anos,
Eu nunca tive jeito para cuidar delas, por mais que ela tentasse me ensinar. Assim como não tive jeito para proteger a confiança da minha própria família. À tarde, por volta das 4 horas, Camila liga de volta. Mas sua voz está completamente diferente agora. Há algo quebrado ali, uma tristeza profunda que eu reconheço. É a mesma voz que ela tinha quando Rosa morreu. Pai! Ela começa, e posso ouvir que está chorando. Eduardo admitiu. Ele disse que pegou emprestado dinheiro porque estava com dificuldades financeiras. Que tinha dívidas que eu não sabia. Que ia repor tudo aos poucos. Há 2 anos, Camila? Ele estava devolvendo aos poucos todo esse tempo? Uma pausa longa. Não, pai. Ele não devolveu nada. Ele gastou tudo. Naquele momento, ouvindo minha filha chorar do outro lado da linha, entendi que essa traição não havia destruído apenas minha confiança. Ela havia envenenado o casamento da minha filha e colocado nossa família inteira em uma situação que mudaria tudo para sempre. A revelação de Camila ecoa na minha cabeça por horas. Eduardo gastou tudo. 12 mil reais simplesmente desapareceram nas dificuldades financeiras dele, sem que minha filha soubesse de nada. Sem que eu recebesse um centavo sequer. Terça-feira de manhã, acordo com uma dor de cabeça terrível. A pressão deve estar alta. Tenho sentido uns zumbidos no ouvido e uma sensação de peso no peito. Tomo meu remédio com um copo d'água e decido que preciso entender melhor essa história toda. Ligo para Camila às 9 horas. Sua voz está rouca, como se tivesse passado a noite chorando. Pai, desculpa não ter ligado ontem à noite. Eu e Eduardo, nós brigamos muito. Eu nunca vi ele assim, tão nervoso, tão alterado. O que exatamente ele te disse, filha? Ele disse que começou pegando dinheiro emprestado há 2 anos, quando perdeu o emprego na empresa de contabilidade. Disse que era só temporário, até conseguir se recolocar no mercado. Mas aí apareceram outras dívidas, cartão de crédito em atraso, financiamento do carro. Sinto uma raiva crescendo no peito, uma coisa quente e amarga que não sentia há muito tempo. E ele não pensou em conversar com você? Em me contar a situação? Pai, é pior do que isso. Ele disse que estava envergonhado de contar para mim que perdeu o emprego. Disse que inventava desculpas para sair de casa todo dia. Fingia que ia trabalhar. Durante meses eu achei que ele estava trabalhando normalmente. A situação é ainda mais grave do que imaginava. Eduardo não apenas roubou dinheiro, ele construiu uma rede de mentiras ao redor da minha filha. Enganou ela completamente sobre a vida que estavam levando. Camila, e agora? O que vocês vão fazer? Pai, eu não sei. Não sei mais em quem confiar. Se ele mentiu sobre isso, sobre o que mais ele mentiu? Quantas outras coisas eu não sei sobre meu próprio marido? A tarde toda fico pensando na situação. Não é só sobre o dinheiro, é sobre confiança, sobre família, sobre como um homem pode enganar as pessoas que mais confiam nele. Eduardo não roubou apenas de mim. Ele roubou de Camila a tranquilidade de saber que o pai estava sendo ajudado. Roubou dela a confiança no casamento. À noite, por volta das 8, Eduardo me liga. É a primeira vez que ele me telefona diretamente desde que se casou com Camila. Sua voz está diferente, não é mais aquele tom educado e cordial de sempre. Agora há desespero ali. Seu Antônio, boa noite. Eu preciso conversar com o senhor. Boa noite, Eduardo. Estou ouvindo. Olha, eu sei que o senhor deve estar muito bravo comigo. E tem todo o direito. Eu fiz uma coisa muito errada, e não tenho desculpa para isso. Não tenho mesmo, Eduardo. Você roubou 12 mil reais que minha filha mandava para me ajudar. Enquanto isso, eu passava necessidade, contava centavos para comprar comida. Eu sei. Foi terrível o que eu fiz. Mas, seu Antônio, eu estava desesperado. Perdi o emprego, as contas se acumularam, eu entrei em pânico. Pensei que conseguiria repor o dinheiro rapidamente, que o senhor nunca ficaria sabendo. E achou que minha filha nunca perguntaria se eu estava recebendo ajuda? Eu não pensei direito. Estava com medo de perder a Camila, de ela descobrir que eu tinha perdido o emprego, que estava endividado. Fiz uma besteira atrás da outra. A voz dele falha no final da frase. Parece estar chorando. Eduardo,
O problema não é só o dinheiro. É a confiança. Como você conseguiu me olhar nos olhos todas essas vezes que veio aqui, me viu preocupado com contas, comendo mal, e não disse nada? Eu não conseguia, seu Antônio. Toda vez que vinha aí, eu me sentia péssimo. Mas já estava tão enrolado na mentira que não sabia como sair. Ouvindo Eduardo chorar do outro lado da linha, entendi que não estava lidando apenas com um ladrão. Estava lidando com um homem que havia se perdido completamente, que havia destruído sua própria vida e a vida da minha filha por medo e vergonha. Mas isso tornava a situação ainda mais complicada. Na quarta-feira pela manhã, Camila aparece na minha porta sem avisar. São 10 horas, e ela está com os olhos vermelhos, uma mala pequena na mão, vestindo uma blusa azul amassada e uma calça jeans. Parece ter dormido mal há vários dias. Pai, posso ficar aqui alguns dias? Eu preciso pensar, preciso de um tempo longe de tudo. Claro que pode, é sua casa também. Abraço minha filha, e ela desaba no choro ali mesmo na porta. Lágrimas que ela segurou por dias finalmente saem todas de uma vez. A levo para a sala, preparo um chá de camomila como Rosa fazia quando Camila era criança e tinha problemas na escola. Conta para o pai o que está acontecendo, filha. Pai, é muito pior do que eu imaginava. Ontem à noite, depois que Eduardo ligou para o senhor, eu comecei a investigar as contas da casa. Olhei cartão de crédito, extratos, tudo. Ela para tomar um gole do chá, as mãos tremendo ligeiramente. Eduardo deve cerca de 20 mil reais em cartões de crédito. 20 mil, pai. E eu não sabia de nada. Ele fazia todas as compras em cartões que eu nem sabia que existiam. Meu Deus, Camila. E como vocês vão pagar isso tudo? Pior ainda, pai. Descobri que ele não está desempregado há 2 anos como disse. Ele está desempregado há 6 meses apenas. Antes disso, ele trabalhava sim, mas pegava o dinheiro que eu mandava para o senhor e usava para pagar as dívidas dos cartões. Era um círculo vicioso. A situação é mais complexa do que imaginei. Eduardo não é apenas um ladrão, é um homem completamente perdido financeiramente, que usou o dinheiro destinado a mim para tampar buracos cada vez maiores. E tem mais, pai. Descobri que ele tem apostado em jogos online. Sites de aposta, cassino virtual, essas coisas. Parte do dinheiro foi para isso. Sinto uma revolta crescer no peito. Não apenas roubou dinheiro destinado às minhas necessidades básicas, mas ainda por cima jogou fora em apostas. Camila, você vai se separar dele? Ela fica em silêncio por um longo tempo, olhando pela janela da sala para a rua tranquila do bairro. Pai, eu não sei o que fazer. Eu amo Eduardo, ou pelo menos amava o homem que eu pensava que ele era. Mas agora descobri que meu casamento inteiro foi construído sobre mentiras. Como eu posso confiar nele de novo? Durante o almoço, enquanto comemos um macarrão simples com molho de tomate que preparei, Camila me conta mais detalhes. Eduardo foi criado em uma família onde problemas financeiros eram escondidos, onde homens não podiam demonstrar fraqueza ou pedir ajuda. Quando começou a se endividar, preferiu mentir e roubar a admitir que estava com dificuldades. Mas isso não justifica o que ele fez, filha. Não justifica roubar de você e de mim. Eu sei, pai. É isso que me deixa mais confusa. Eu entendo como ele chegou nesse ponto, mas não consigo perdoar a escolha que ele fez. À tarde, Eduardo aparece na minha casa. Está com uma aparência terrível, barba por fazer, roupas amarrotadas, olhos fundos. Parece não ter dormido há dias. Camila, por favor, me escuta, ele diz, ainda no portão. Não pode terminar assim. Nós podemos resolver isso juntos. Eduardo, você mentiu para mim por anos. Como eu vou confiar em você de novo? Eu sei que vai ser difícil, mas eu posso mudar. Posso procurar ajuda profissional, posso conseguir um emprego, posso repor o dinheiro do seu pai. Olho para o genro que sempre respeitei, que sempre achei um bom marido para minha filha. Agora vejo um homem quebrado, desesperado, que destruiu sua própria vida por medo de enfrentar a verdade. Eduardo, eu digo, o problema não é você repor o dinheiro. O problema é como você conseguiu me olhar nos olhos sabendo o que estava fazendo. O problema é como você deixou sua esposa se preocupar comigo, mandar dinheiro todo mês, enquanto você pegava tudo. Seu Antônio, eu sei que não tenho perdão.
Mas por favor, me dê uma chance de fazer as coisas certas. Pelo menos pela Camila. Olhando para Eduardo naquele momento, vi um homem que havia perdido tudo: a confiança da esposa, o respeito do sogro, sua própria dignidade. Mas a decisão sobre o futuro não era minha. Era de Camila. E ela precisaria fazer a escolha mais difícil da sua vida. Camila decide ficar em casa comigo durante toda a semana. É estranho ter companhia depois de 3 anos morando sozinho, mas também reconfortante. Ela ocupa o quarto que sempre foi dela, mesmo após o casamento. O quartinho pequeno com a cama de solteiro e a estante cheia de livros de quando estudava pedagogia. Durante esses dias, conversamos muito. Sobre o casamento dela, sobre meus anos de solidão após a morte da Rosa, sobre família, confiança, perdão. São conversas que não tínhamos há anos, desde antes dela se casar. Pai, o senhor consegue perdoar o Eduardo? Estamos tomando café da manhã na cozinha pequena, numa quinta-feira de manhã. O sol finalmente apareceu depois de dias de chuva, e a luz entra pela janela iluminando a mesa de fórmica que Rosa tanto gostava. Filha, perdoar é uma coisa complicada. Eu posso entender que ele estava desesperado, posso até sentir pena da situação que ele se meteu. Mas perdoar, isso vai levar tempo. E se ele conseguir um emprego e repor todo o dinheiro? O dinheiro é importante, sim. 12.000 reais fariam muita diferença na minha vida. Mas o que me machuca mais é saber que ele me viu passando necessidade e não disse nada. Me viu cortando gastos, comendo mal, preocupado com contas, e continuou pegando dinheiro. Camila mexe o açúcar no café pensativamente. Pai, eu estou pensando em me separar. É uma decisão muito séria. Filha, vocês são casados há 5 anos. Mas que casamento é esse, pai? Construído sobre mentiras? Eu nem sei mais quem é o homem com quem me casei. Quantas outras coisas ele me escondeu? Sexta-feira, Eduardo liga para minha casa. Seu Antônio, consegui um emprego. É numa empresa pequena de contabilidade, o salário não é grande, mas é um começo. Posso começar a repor o dinheiro que peguei. Que bom, Eduardo. Trabalho sempre dignifica o homem. Posso falar com a Camila? Camila está do meu lado e balança a cabeça que não. Ela não quer falar agora. Eduardo. Precisa de mais tempo para pensar. Seu Antônio, eu sei que o senhor tem todo o direito de me odiar. Mas por favor, ajuda a Camila a entender que eu posso mudar. Que eu amo ela de verdade. Eduardo, amar não é só falar. É fazer. É ser honesto. É proteger a pessoa que você ama. Você fez o contrário de tudo isso. No fim de semana, recebo uma visita inesperada. É Dona Carmen, mãe do Eduardo, uma senhora de uns 70 anos que conheço pouco, mas que sempre foi educada comigo nas poucas vezes que nos encontramos em aniversários e festas de família. Ela chega no sábado à tarde, vestida com simplicidade mas elegância, trazendo um bolo de fubá caseiro. Seus olhos estão vermelhos, como se tivesse chorado recentemente. Seu Antônio, desculpa incomodar no fim de semana. Posso conversar com o senhor? Convido ela para entrar. Camila está no quintal estendendo roupas e nos dá privacidade para conversar. Seu Antônio, meu filho me contou tudo o que aconteceu. Estou morrendo de vergonha. Dona Carmen, a senhora não tem culpa do que Eduardo fez. Mas tenho sim. Eu criei um filho que não sabe enfrentar dificuldades, que prefere mentir a pedir ajuda. Na nossa família, sempre escondemos os problemas, sempre fingimos que estava tudo bem mesmo quando não estava. Ela para secar uma lágrima com um lenço. Eduardo perdeu o pai cedo, aos 15 anos. Eu sempre fiz tudo para ele, sempre protegi ele de qualquer dificuldade. Acho que por isso ele nunca aprendeu a ser homem de verdade, a assumir suas responsabilidades. Dona Carmen, cada um é responsável pelas próprias escolhas. Eduardo é adulto, sabia o que estava fazendo. Eu vim aqui para pedir desculpas pelo meu filho e para oferecer uma solução. Tenho algum dinheiro guardado, da pensão do meu finado marido. Posso ajudar a repor o que Eduardo pegou do senhor. Fico tocado pela oferta, mas também preocupado. Dona Carmen, não quero que a senhora use suas economias por causa dos erros do Eduardo. Seu Antônio, o senhor é uma pessoa decente que foi prejudicado pelo meu filho. É o mínimo que posso fazer.
Conversa vai, conversa vem. Dona Carmen me conta que Eduardo sempre teve problemas com dinheiro, mesmo quando morava com ela. Fazia dívidas escondido, mentia sobre gastos, tinha dificuldade de controlar impulsos de compra. Eu sempre cobri para ele, sempre resolvi os problemas. Talvez tenha sido meu erro. Talvez se eu tivesse deixado ele enfrentar as consequências quando era mais novo. Dona Carmen, não adianta ficar se culpando agora. O importante é como vamos resolver essa situação. Quando Camila volta do quintal, Dona Carmen repete a conversa para ela. Minha filha ouve tudo em silêncio, com uma expressão triste mas determinada. Dona Carmen, eu agradeço muito sua preocupação. Mas isso não muda o fato de que Eduardo me mentiu durante anos. Não é só sobre o dinheiro, é sobre confiança. Minha filha, ele ama você de verdade. Está desesperado, tem chorado todos os dias desde que você saiu de casa. Se ele me amasse de verdade, teria sido honesto comigo. Teríamos enfrentado as dificuldades juntos. Vendo a dor de Dona Carmen, entendi que a traição de Eduardo havia machucado muito mais gente do que apenas eu e Camila. Havia quebrado uma família inteira, criado feridas que talvez nunca cicatrizassem completamente. Segunda-feira de manhã, uma semana depois que Camila chegou em casa, ela anuncia sua decisão durante o café da manhã. Pai, vou voltar para São Paulo hoje. Preciso resolver minha vida. Já decidiu o que vai fazer? Vou me separar do Eduardo. Não consigo mais confiar nele. E sem confiança, não existe casamento. Sinto uma mistura de tristeza e orgulho. Tristeza porque sei o quanto essa decisão está machucando minha filha. Orgulho porque ela está tomando uma decisão difícil mas necessária, escolhendo sua dignidade ao invés do caminho mais fácil. Você tem certeza, filha? Tenho, pai. Esses dias aqui me fizeram perceber uma coisa. Eu estava tão preocupada em manter o casamento que esqueci de me preocupar se era um casamento que valia a pena manter. Ela para de mexer o açúcar no café e me olha nos olhos. E tem outra coisa, pai. Eu vou continuar mandando os R$ 500 para o senhor todo mês. Mas agora vou entregar pessoalmente, ou vou fazer a transferência e ligar no mesmo dia para confirmar que chegou. Filha, você não precisa mais mandar dinheiro. Já fez muito por mim. Preciso sim, pai. O senhor é meu pai, é minha responsabilidade cuidar do senhor. Agora que vou me separar, vou vir para cá mais vezes. Posso até voltar a morar aqui, se o senhor aceitar. A ideia de ter Camila de volta em casa me aquece o coração, mas também me preocupa. Filha, você é jovem ainda, pode reconstruir sua vida, encontrar alguém que te mereça de verdade. Primeiro preciso me encontrar, pai. Preciso entender como deixei isso acontecer, como não percebi as mentiras por tanto tempo. Terça-feira, Eduardo aparece na porta da minha casa pela manhã. Está com a aparência ainda mais descuidada que da última vez, mas há uma determinação diferente no seu olhar. Seu Antônio, soube que Camila voltou para São Paulo ontem. Ela não quer nem me receber em casa. Eduardo, o que você esperava? Que ela fosse esquecer tudo e perdoar como se nada tivesse acontecido? Não, eu sei que errei muito. Mas vim aqui propor uma coisa para o senhor. Estou ouvindo. Vou repor todo o dinheiro que peguei. Com juros. R$ 500 por mês, até completar R$ 15.000. São 30 parcelas. E vou fazer isso independente da Camila me perdoar ou não. Ele tira um papel do bolso da camisa. É um termo de compromisso, escrito à mão, assinado e com data. Também vou procurar ajuda profissional. Psicólogo, grupos de apoio para vício em jogos. Não quero mais ser o homem que eu fui. Olho para o papel. A letra é caprichada, as palavras são sinceras. Mas já vi Eduardo ser convincente antes. Eduardo, você me enganou por 2 anos. Como posso confiar que vai cumprir isso? Porque agora não tenho mais nada a perder, seu Antônio. Já perdi a Camila, já perdi minha reputação, já perdi meu próprio respeito. A única coisa que me resta é tentar consertar pelo menos uma parte do estrago que fiz. E se você não conseguir pagar algum mês? Então o senhor pode me processar. Pode fazer um boletim de ocorrência. Esse papel aqui é minha confissão por escrito. Fico impressionado com a mudança no tom dele.
Não é mais o homem desesperado da semana passada. Parece alguém que tocou o fundo do poço e decidiu começar a escalar de volta. Posso pensar no seu oferecimento, Eduardo. Mas quero deixar uma coisa clara. Isso não vai trazer minha filha de volta para você. Eu sei. Eu entendi que perdi a Camila para sempre. Isso aqui não é para reconquistar ela. É para tentar reconquistar meu próprio respeito. Quarta-feira. Ligo para Camila para contar sobre a conversa com Eduardo. Pai, ele pode prometer qualquer coisa agora que está com medo das consequências. Mas e se daqui 6 meses ele voltar aos velhos hábitos? É um risco, filha. Mas pelo menos agora eu vou ficar de olho. E tenho esse papel assinado por ele. O senhor vai aceitar a proposta? Estou inclinado a aceitar, sim. Não é só pelo dinheiro, é para dar uma chance para ele se redimir, mesmo que seja só uma pequena chance. Então aceita, pai. Mas fica atento. Se ele falhar uma vez sequer, vai direto para a polícia. Quinta-feira. Chamo Eduardo na minha casa e aceito o acordo. Ele traz o primeiro pagamento, R$ 500 em dinheiro, contadinhos, junto com recibo para eu assinar. Eduardo, quero que você entenda uma coisa. Estou aceitando isso não porque perdoei você completamente. Estou aceitando porque todo homem merece uma chance de se redimir. Mas é só uma chance. Se você falhar. Não vou falhar, seu Antônio. Prometo. Vendo Eduardo sair da minha casa naquele dia, me perguntei se havia feito a escolha certa. Estava dando uma oportunidade para um homem que havia me enganado por anos, ou estava sendo ingênuo mais uma vez? Só o tempo diria. 3 meses se passaram desde o acordo com Eduardo. Hoje é uma manhã de outubro, e a primavera trouxe um calor gostoso para Piracicaba. Sentado na varanda pequena da minha casa, tomo meu café da manhã observando os vizinhos começando mais um dia. Eduardo cumpriu religiosamente o acordo até agora. Todo dia 15, ele aparece aqui em casa com os R$ 500, o recibo, e uma conversa breve sobre como está indo no trabalho novo. Está diferente, mais magro, mais sério, mas também mais honesto. Não finge mais que está tudo bem quando claramente não está. Mês passado, ele me contou que começou a frequentar um grupo de apoio para pessoas com vício em jogos. Seu Antônio, descobri que meu problema era mais sério do que imaginava. Não era só desespero financeiro, era mesmo um vício. Com os R$ 1.500 que já recebi dele, mais minha aposentadoria e os 500 que Camila voltou a mandar, agora diretamente para minha conta, e ela liga no mesmo dia para confirmar, minha vida mudou completamente. Consegui consertar a torneira da cozinha que pingava há 3 anos. Comprei uma geladeira nova, não é dessas modernas com freezer embaixo, mas funciona direito e não faz barulho a noite toda. Reformei o box do banheiro, comprei roupas decentes, e até consegui voltar a comprar um pedaço de carne de vez em quando. Mas a mudança mais importante não é material. É saber que não estou mais sozinho nessa vida. Camila vem me visitar todo fim de semana, e nossa relação está mais forte do que nunca. Conversamos sobre tudo, sobre a mãe dela, sobre meus anos de trabalho na oficina, sobre os planos dela para o futuro. Pai, estou pensando em fazer uma especialização em educação especial. Sempre quis trabalhar com crianças que precisam de atenção especial. Que bom, filha! Sua mãe ficaria muito orgulhosa. Camila oficializou a separação há 1 mês. Foi um processo tranquilo, não tinham bens para dividir, não tinham filhos. Eduardo não contestou nada, apenas assinou os papéis. Ela me contou que ele está morando numa kitnet pequena, vivendo de forma bem simples para conseguir honrar os compromissos financeiros. Pai, às vezes sinto pena dele. Mas sei que fiz a escolha certa. Filha, pena não constrói casamento. Confiança sim, e essa vocês perderam. Um dia, recebo uma visita inesperada. É seu Carlos, do mercadinho onde sempre compro. É um homem de uns 50 anos, gordinho, sempre simpático, que conhece todos os moradores do bairro. Seu Antônio, posso dar uma sugestão? O senhor não quer trabalhar meio período comigo no mercado? Preciso de alguém de confiança para me ajudar, especialmente com os clientes mais velhos que gostam de conversar. A ideia me anima. Não é que preciso do dinheiro agora. Com a aposentadoria, os pagamentos do Eduardo e a ajuda da Camila, estou tranquilo. Mas sinto falta de ter uma ocupação, de me sentir útil. Quantas horas por dia?
seu Carlos. Umas 4 horas por manhã. Das 8 ao meio-dia. Um salário pequeno, mas para dar uma ocupação mesmo. Aceito a proposta. Há 3 semanas que trabalho no mercadinho, e está sendo muito bom. Converso com os vizinhos, ajudo as donas de casa com as compras, dou conselhos para os mais jovens. Me sinto vivo novamente. Sexta-feira passada, Eduardo apareceu no mercadinho durante meu horário de trabalho. Ficou surpreso em me ver ali. Seu Antônio, o senhor está trabalhando? Estou sim, Eduardo. 4 horas por manhã. Me faz bem ter uma ocupação. Que bom. O senhor parece diferente, mais animado. É verdade. A vida está melhor agora. Eduardo ficou alguns minutos escolhendo produtos, claramente querendo conversar mais, mas sem saber como começar. Seu Antônio, posso fazer uma pergunta? Pode. O senhor acha que algum dia a Camila pode me perdoar? Parei de organizar as prateleiras e olhei para ele diretamente. Eduardo, perdão não é algo que se conquista. É algo que se oferece. E mesmo que Camila te perdoe um dia, isso não significa que vocês vão voltar a ficar juntos. Eu sei. Só queria que ela soubesse que eu mudei de verdade. Se você mudou mesmo, continue mudado. Independente dela perdoar ou não. Mude por você, para ser o homem que você deveria ter sido desde o começo. Vendo Eduardo sair do mercadinho naquele dia, percebi que talvez ele estivesse realmente tentando mudar. Mas também entendi que algumas pontes, uma vez queimadas, nunca mais podem ser reconstruídas da mesma forma. É dezembro agora, e Piracicaba está em pleno verão. O calor é intenso, mas não me incomoda. Prefiro 1000 vezes o calor ao frio daqueles meses difíceis. Estou na varanda de casa, numa cadeira de plástico nova que comprei, bebendo uma limonada gelada e observando a rua movimentada da tarde. Eduardo cumpriu 8 meses do acordo. 8 parcelas de R$ 500, sempre em dia, sempre acompanhadas de uma conversa breve mas respeitosa. Ele está visivelmente diferente, mais magro, mais cuidadoso com as palavras, mais humilde. O trabalho na empresa de contabilidade está indo bem, e ele me conta que conseguiu uma pequena promoção. Seu Antônio, meu chefe disse que posso fazer alguns trabalhos extras aos fins de semana. Freelances de contabilidade para pequenas empresas. Isso significa que posso acelerar o pagamento da minha dívida com o senhor. Não precisa se matar de trabalhar por isso, Eduardo. O importante é você cumprir o combinado. Mas eu quero acelerar, seu Antônio. Quanto mais rápido eu quitar essa dívida, mais rápido vou conseguir me olhar no espelho sem sentir vergonha. Camila agora vem me visitar quase todo fim de semana. Começou a namorar um professor da escola onde trabalha, um rapaz de uns 35 anos, divorciado, com uma filha pequena. Parece ser gente boa, respeitoso, honesto. O nome dele é Ricardo. Pai, o Ricardo quer conhecer o senhor. Posso trazer ele aqui no próximo domingo? Claro, filha. Mas não precisa de aprovação minha para namorar. Você é adulta, sabe escolher. Eu sei, pai. Mas depois do que aconteceu com o Eduardo, quero que as pessoas importantes da minha vida se conheçam desde o começo. Nada de segredos, nada de mentiras. No domingo seguinte, Ricardo vem almoçar em casa. É um homem simples, alto, cabelos grisalhos nas têmporas, jeito calmo de falar. Traz a filha dele, Sofia, de 7 anos, uma menina esperta e carinhosa que imediatamente se encanta com o quintal e pergunta se pode plantar flores onde antes ficavam as rosas da rosa. Claro que pode, pequena. Sua tia Camila pode te ajudar. Durante o almoço, um frango assado que ficou muito bom, se eu mesmo digo. Ricardo me conta sobre seu trabalho como professor de história, sobre sua separação amigável da ex-esposa, sobre seus planos de vida simples e honestos. Seu Antônio, quero que o senhor saiba que tenho o maior respeito pela Camila e por tudo que ela passou. Não tenho pressa em nada, queremos construir as coisas devagar, com transparência total. Gosto do rapaz. Há uma sinceridade nele que Eduardo nunca teve, uma tranquilidade que me transmite confiança. No meio da tarde, enquanto Camila e Sofia plantam sementes de girassol no quintal, Ricardo e eu conversamos na varanda. Camila me contou sobre a situação com o ex-marido dela. Deve ter sido muito difícil para o senhor. Foi sim, Ricardo.
Não só pela questão financeira, mas pela traição da confiança. É difícil acreditar que alguém da família pode fazer uma coisa dessas. O senhor conseguiu perdoar? Penso na pergunta por alguns segundos. É algo que me questiono também. Perdoar é complicado, Ricardo. Eu entendo que o Eduardo estava desesperado, entendo que ele se perdeu no caminho. Mas perdoar completamente? Ainda não cheguei lá. Talvez um dia chegue, talvez não. E ele continua pagando a dívida? Continua sim. Religiosamente. Até parece estar tentando mudar de verdade. Mas algumas coisas deixam cicatrizes que demoram muito para curar. Na quarta-feira seguinte, acontece algo inesperado. Eduardo aparece no mercadinho durante meu horário de trabalho. Mas não sozinho. Está com uma mulher de uns 40 anos, morena, simpática, que ele apresenta como Márcia. Seu Antônio, esta é a Márcia. Nós estamos nos conhecendo. Márcia me cumprimenta educadamente. Muito prazer, seu Antônio. Eduardo me contou sobre o senhor. Fico surpreso, mas não demonstro. Eduardo realmente está tentando reconstruir sua vida. Prazer, Dona Márcia. Espero que sejam felizes. Depois que eles saem, fico pensando na situação. Eduardo está seguindo em frente, Camila também. Todos tentando reconstruir suas vidas depois da tempestade que quase destruiu nossa família. À noite, ligo para Camila para contar sobre o encontro. Que bom, pai. Todo mundo merece uma segunda chance na vida, mesmo o Eduardo. Você não sente ciúme? Não, pai. Sinto alívio. É a prova de que tomei a decisão certa. Se ainda amasse ele, sentiria ciúme. Mas só sinto vontade de que todos sejamos felizes, cada um na sua vida. Naquele momento, falando com Camila sobre Eduardo ter encontrado alguém novo, entendi que as feridas realmente estavam cicatrizando. Talvez não da forma que imaginávamos no início, mas de uma forma que nos permitia seguir em frente com dignidade e esperança. É uma manhã de março, quase um ano depois que tudo começou com aquele telefonema que mudou nossas vidas. Estou na varanda de casa, como virou costume, bebendo meu café e observando o movimento da rua. Mas hoje é diferente. Hoje Eduardo vem fazer o último pagamento da nossa dívida. R$ 15.000. 30 parcelas de R$ 500, todas pagas rigorosamente no dia 15 de cada mês. Ele conseguiu acelerar os pagamentos nos últimos meses com os trabalhos extras, e hoje nossa conta fica quitada. Às 9 horas em ponto, ele chega. Mas não está sozinho, Márcio acompanha, e eles trazem um bolo caseiro e uma garrafa de guaraná. Eduardo parece outro homem. Não é mais aquele cara desesperado e mentiroso de um ano atrás. Está mais magro, mais sério, mas há uma paz nos olhos dele que não existia antes. Seu Antônio, último pagamento, ele diz, me entregando o envelope com os R$ 500 e um documento que ele mesmo preparou, declarando a quitação total da dívida. Parabéns, Eduardo. Você cumpriu sua palavra. Obrigado por ter me dado essa chance, seu Antônio. O senhor não tinha obrigação nenhuma de confiar em mim depois do que eu fiz. Márcia se apresenta novamente. Ela é professora numa escola estadual, tem 2 filhos adolescentes de um casamento anterior, e conheceu Eduardo num grupo de apoio que ambos frequentam. Ela também teve problemas com jogos online alguns anos atrás. Seu Antônio, o Eduardo me contou toda a história do que aconteceu. Quero que o senhor saiba que admiro muito o fato de ter dado uma segunda chance para ele. Todo mundo merece uma oportunidade de se redimir, Dona Márcia. Mas só uma. Durante a manhã, conversamos sobre muitas coisas. Eduardo me conta que conseguiu uma promoção maior no trabalho, que está morando num apartamento pequeno mas arrumado, que não joga mais há 8 meses. Márcia fala sobre os planos deles de se casarem no ano que vem, sobre como é bom ter encontrado alguém que entende suas lutas passadas. E a Camila? Eduardo pergunta, hesitante. Como ela está? Está bem. Muito bem. Na verdade, está noiva do Ricardo. Vão se casar no final do ano. É um homem bom, honesto. Eles se conheceram devagar, construíram a confiança aos poucos. Eduardo sorri, mas há tristeza nos olhos. Fico feliz por ela. A Camila merece ser feliz. Eduardo, posso fazer uma pergunta? Você se arrependeu do que fez? Todos os dias, seu Antônio.
Não só do dinheiro. Me arrependo de ter mentido, de ter destruído a confiança das pessoas que me amavam. Mas aprendi que arrependimento não basta. Tem que vir mudança verdadeira junto. No final da tarde, depois que Eduardo e Márcia vão embora, Camila chega para me visitar. Ela agora vem sempre às quartas-feiras depois do trabalho, além dos fins de semana. Nossa relação está mais forte que nunca. Pai, soube que o Eduardo fez o último pagamento hoje. Fez sim. Cumpriu tudo direitinho. E trouxe a namorada nova. Parecem felizes. Que bom. Todo mundo merece ser feliz, pai. Até mesmo o Eduardo. E você, filha, está feliz? Camila sorri, aquele sorriso largo que ela não dava há muito tempo. Estou muito feliz, pai. O Ricardo me pediu em casamento oficialmente na semana passada. Quero fazer uma festa simples aqui em casa, se o senhor aceitar. Claro que aceito. Esta casa precisa de festa, precisa de alegria. E pai, tenho uma surpresa para o senhor. Que surpresa! Estou grávida. 2 meses. Vou dar um neto ou neta para o senhor. O mundo para por um momento. Lágrimas brotam dos meus olhos sem que eu consiga controlar. Rosa sempre sonhou em ser avó. Sempre dizia que queria ver a casa cheia de netinhos correndo pelo quintal. Minha filha. Minha avó sai embargada. Sua mãe ficaria tão feliz. Eu sei, pai. Por isso quero que o bebê nasça aqui perto do senhor. O Ricardo já está procurando trabalho aqui em Piracicaba. Queremos morar perto para o senhor ajudar a criar seu neto. Naquela noite, depois que Camila vai embora, fico sozinho na varanda olhando para as estrelas. 1 ano atrás, eu era um homem solitário, passando necessidades, enganado pela própria família. Hoje tenho dignidade, estabilidade financeira, um trabalho que me dá propósito e a perspectiva de ser avô. A traição do Eduardo quase destruiu nossa família. Mas de alguma forma, ela também nos trouxe mais próximos uns dos outros. Camila e eu nunca estivemos tão unidos. Ela encontrou um amor verdadeiro. Eduardo parece ter encontrado seu caminho de volta à decência. Nem tudo na vida tem um final feliz, mas às vezes as feridas mais profundas nos ensinam as lições mais importantes. Aprendi que confiança é o bem mais precioso que existe numa família. Aprendi que perdão não significa esquecer, mas significa seguir em frente sem carregar o peso do rancor. E aprendi que mesmo aos 64 anos, mesmo depois de tantas perdas e decepções, a vida ainda pode nos surpreender com novos começos e novas alegrias. Hoje, olhando para trás, entendo que aquele telefonema que mudou tudo não foi uma maldição, foi uma bênção disfarçada. Porque só quando perdemos a ilusão é que podemos encontrar a verdade. E a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre o melhor fundamento para construir uma vida nova.